poder do subconsciente, como criamos a nossa realidade. Mude seu pensamento e mude seu destino. Joseph Murphy. Se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você tem sempre razão. Henry Ford. Durante a maior parte do tempo, não prestamos atenção aos nossos pensamentos, mas são exatamente eles que alimentam nossa mente subconsciente. Mas precisamos, primeiramente, entender como funciona a mente humana. Nossa mente se divide em duas partes distintas: mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é aquela que comanda, é a nossa razão. E a mente subconsciente é aquela que cumpre as ordens recebidas, é irracional. Vamos entender isso aqui melhor, tá? A mente subconsciente não questiona as ordens recebidas. Ela é irracional, como eu já disse. Ela não avalia se são certas ou se são erradas as informações recebidas. Ela aceita como verdade tudo o que a mente consciente determinar. Né? Então vamos lá aqui, um esclarecimento. Aquilo do Henry Ford que eu acabei de citar. Se você acha que você pode ou que você não pode, você estará sempre certo. Porque se você fala racionalmente, não posso isso, não consigo, não dá pra mim, isso não é pra mim, a mente inconsciente vai dizer ok. Ela não vai questionar, ela não vai falar, não, preste atenção, você é capaz sim. Não, a mente subconsciente ela não argumenta, ela apenas aceita como verdade tudo aquilo que você disse. Se você falar não dá, a mente subconsciente vai dizer ok. Se você falar dá, a mente subconsciente vai dizer ok. Então ela é aquela que simplesmente não vai analisar, ela é irracional, ela vai tratar como verdade tudo aquilo que racionalmente você definir. Você sabia que mais de 90% da nossa vida mental é subconsciente? Mais de 90%. E nós precisamos o quê? Aprender a usar este poder a nosso favor. No momento em que mandamos uma ideia para o nosso subconsciente, ele atua prontamente para colocar em prática. É assim, você mandou para o subconsciente fala, ok, vamos embora, vamos fazer. Nossa mente subconsciente não tem capacidade nem para questionar, nem contestar aquilo que nela é impresso. Impresso é ali, né? Aquilo que você coloca nela ali. E ela vai trabalhar para que tudo aquilo que a gente acredite se manifeste em nossas vidas. Então, presta atenção. O quanto que é importante, como é que a gente está trabalhando racionalmente, que mensagens a gente está mandando para o nosso inconsciente. Vocês vão ver a importância disso daqui para frente. Tudo que vivenciamos em nossas vidas é resultado dos pensamentos gravados em nossa mente inconsciente por meio de nossas crenças. Olha as crenças aí de novo, né? A importância das crenças, o quanto elas definem a nossa vida, né? No subconsciente, podemos encontrar a resposta de tudo o que buscarmos. Tudo é tudo, tá, gente? Quando eu digo aqui tudo, tudo é tudo. Hoje eu faço um trabalho de reprogramação mental com as pessoas e assim, nesse trabalho que eu faço, eu busco desde a infância. Então eu sento com a pessoa, é um trabalho de muitas horas, assim, demora 5, 6 horas a terapia. É um trabalho bem intenso, bem árduo, mas onde eu faço ali uma busca de tudo que a pessoa viveu ao longo da trajetória dela, desde quando ela era muito pequena. Então a gente vai buscando ali conscientemente todas as informações que foram trazidas para a vida, né? Tudo que a pessoa aprendeu, tudo que ela ouviu, tudo que ela aprendeu com os pais, com os professores na escola, com os colegas, com os relacionamentos, a coleção de crenças que ela foi adquirindo e por que a vida dela é do jeito que é. Então, nesse processo terapêutico, a gente junta as conexões neurais, todos os aprendizados, todas as crenças e as consequências dessas crenças ao longo da vida. O que essas crenças retornaram para ela, né, na vida prática. Então é um trabalho bem intenso, bem hard, assim, mas que surte efeitos importantíssimos na vida da pessoa para ela identificar
a história de vida dela, por que a vida dela é como ela é, né? No subconsciente, podemos encontrar a resposta de tudo o que buscarmos. Existe uma inteligência infinita na mente subconsciente. E é nela que vamos encontrar a causa de cada um dos nossos problemas e também a solução para cada um deles. Os pensamentos são o fato gerador, né? Olha aqui, como a gente pensa. Então, assim, tem até um livro que é O Poder do Pensamento, do Joseph Murphy. Então, é importante vocês começarem a colecionar aqui os livros, as informações bibliográficas, tudo que puder trazer para vocês informações de como a nossa vida funciona, né? Para vocês entenderem essa matemática, porque é uma matemática. A nossa vida funciona com uma determinada fórmula e não foge daquilo, tá? Ciência pura. Os nossos pensamentos são o fato gerador de todas as nossas experiências. Nossos pensamentos são como sementes cultivadas no solo. Por essa razão, devemos tomar cuidado com o que pensamos. Então aqui nós vamos começar a ver como é que nós transformamos a nossa vida. A gente pode começar a transformar a nossa vida através da análise daquilo que a gente pensa. Mas calma que a nossa jornada está só começando. Isso é só o comecinho que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vamos devagar, vamos sem pressa, para a gente entender como é que funciona essa matemática. A forma como pensamos, sentimos e acreditamos é que vai conduzir aos resultados que vamos obter em nossas vidas. Quando depositamos em nosso subconsciente pensamentos construtivos, vivemos em nossas vidas situações de harmonia. Da mesma forma, quando depositamos em nosso subconsciente pensamentos destrutivos, vamos viver situações desarmoniosas em nossas vidas. De fato, nosso subconsciente funciona tanto para as boas ideias, como para as ideias não tão boas assim. Se pensarmos na lei da causa e efeito, podemos imaginar os pensamentos como causa e as situações que vivemos como efeito. Se desejarmos mudar as experiências que estamos vivendo, precisamos primeiro avaliar como essas situações estão sendo geradas. A causa dessas situações, o pensamento, a origem do nosso pensamento, o que a gente tem pensado. Então, o que eu deixo aqui para vocês questionarem é: que tipo de pensamento você tem diariamente na tua vida, assim, né? O que você costuma pensar? Comece a observar seus pensamentos, né? Observar é uma meditação. Você certamente conhece alguém que deseja profundamente viver um relacionamento perfeito, por exemplo, mas passa a maior parte da vida vivendo uma vida solitária. Ou alguém que deseja muito ter dinheiro e vive na escassez. Ou alguém que faz de tudo para ser bem-sucedido nos negócios, mas nada que tenta dar certo, né? Abre uma empresa, falha. Abre outra empresa, falha. Acredite, o problema está na mensagem que está sendo encaminhada ao subconsciente, ainda que inconscientemente. Nós vamos entender isso, o que é mandar uma mensagem para o subconsciente, ainda que inconscientemente. Às vezes você não para prestar atenção nos seus pensamentos, às vezes você está só pensando no automático, pensa no automático, só que aquele pensamento que você vive pensando no automático, ele está mandando uma mensagem para o seu subconsciente. E isso pode ser inconscientemente, porque a partir do momento que você toma consciência que seus pensamentos geram a vida que você vive, você começa a prestar atenção no que você pensa. Isso é extremamente importante. A gente vai chegar nisso. Calma, que a nossa jornada está só começando. Pode parecer uma loucura isso, mas nessa informação está contida a cura para todos os problemas vividos pela humanidade. Mas como, afinal, podemos mandar uma mensagem inconscientemente para o nosso subconsciente? A resposta é por meio das nossas crenças. Pensamos através de nossa mente consciente. Quando na mente consciente criamos obstáculos, crenças de impossibilidade, medo, estamos criando infortúnios para as nossas vidas.
São estas as mensagens que ficam armazenadas ali no subconsciente. Então, presta atenção, né? O que a gente está mandando de mensagem lá para o nosso subconsciente? Pensamentos negativos atraem para as nossas vidas frustrações, limitações, carências, doenças e dificuldades. Tá bom para você? Não, né? Então, vamos começar a prestar atenção no que é que os nossos pensamentos, como é que a gente está governando aí os nossos pensamentos, né? Temos de entender que nossa mente não é má. Não é má. A gente não é má, nossos pensamentos não são más. Apenas a gente não está utilizando a nossa mente consciente a nosso favor. Tá? Então, o que a gente precisa aprender? A usar a nossa mente consciente favoravelmente a gente, né? Por essa razão é que temos de observar mais atentamente a qualidade dos nossos pensamentos. A razão do sofrimento da humanidade está exatamente no desconhecimento do poder que a mente subconsciente exerce sobre as nossas vidas. Então, tá lá mais uma vez aqui, recomendo o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Vocês não têm noção do poder que a mente subconsciente exerce sobre as nossas vidas. Se vocês tivessem, vocês começariam a prestar mais atenção nos pensamentos. Mas vocês vão aprender isso agora comigo, e é aqui que começa a nossa jornada. É aqui que começa o poder da transformação mesmo. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo. É aqui que a nossa vida começa a mudar. E nós vamos entender isso, eu vou ensinar vocês vão seguir comigo aqui nessa trajetória e vocês vão aprender que a gente precisa começar a ter comando mental, tá bem? Lembro-me de um cliente que me procurou porque estava em busca de ascensão na carreira, mas acreditava que não poderia ser promovido, pois a empresa que ele trabalhava passava por um momento de crise. Ele associou a crise à crença de que não poderia ser promovido. Essa era a mensagem que ele estava mandando o tempo inteiro para o seu subconsciente. Isso foi um processo terapêutico muito legal de fazer com esse cliente aqui. Adivinhem, mudando a postura e eliminando a crença limitante, meu cliente recebeu uma proposta de mudança de departamento com uma oferta de promoção e tudo isso aconteceu no prazo de 3 meses. Foi muito rápido o processo dele. Como são interessantes as crises, né? Alguns as enxergam como oportunidade, outros como uma barreira. Tudo depende da postura que adotamos diante da vida. Hoje meu lema é fazer do limão uma limonada e quero ajudar cada um de vocês a encontrar uma forma de ver a vida dessa maneira também. Viver com foco na solução e não no problema. Esse cliente é muito interessante, ele trabalha com processos de melhoria contínua. E quando ele me procurou para esse processo de coaching, a empresa que ele trabalhava passava realmente por uma crise, estava demitindo pessoas, estava realmente num processo ruim. E eu falei, mas com quem você trabalha? E ele, com melhoria contínua. Eu falei, mas se você trabalha com melhoria contínua e a empresa está em crise, você tem que apresentar um processo muito interessante para a sua empresa, para que a tua empresa compre a sua ideia. E ele tinha a crença limitante lá dele de que, pelo fato da empresa estar em crise, ele não seria promovido, mas com o processo de coaching, com a transmutação das crenças, o que aconteceu? Ele entendeu que ele poderia sim ser promovido, que a coisa poderia acontecer para ele de uma maneira diferente, e foi muito legal, porque ele apresentou um projeto para a empresa e a empresa entendeu que o projeto dele era viável e ele foi promovido no meio da crise justamente por causa do projeto de melhoria contínua que ele apresentou. Então, o que a gente precisa entender? Quais são as nossas limitações, né? Que mensagem a gente está mandando para o nosso subconsciente? Vamos lembrar aqui da frase do Henry Ford, né? Se você pensa que pode, tudo bem. Se você pensa que não pode, tudo bem também. É assim que vai acontecer, né? Na tua vida. E ele entendia que pelo processo, pela crise, ele não poderia depois. Ele entendeu que não, que pelo fato dele trabalhar com melhoria contínua, a empresa poderia comprar a ideia dele e ele foi promovido, né? Então,
É assim que funciona as nossas crenças, né? Vamos começar a entendendo isso bem devagarzinho, né? Outra cliente me procurou pensando em pedir demissão porque ninguém na empresa reconhecia o valor do seu trabalho. Isso que foi bem legal também. Durante o processo comigo, ela percebeu que nem mesmo ela fazia isso. Como os outros poderiam reconhecer, então, o trabalho dela? Ela teve que aprender a valorizar cada uma das atividades que ela desempenhava e vender seu peixe. Então, assim, ela chegou à conclusão de que se ela mudasse de emprego, nada iria mudar. Por quê? Provavelmente no próximo emprego ninguém reconheceria o valor do seu trabalho também. Ela mudou a própria postura e começou a ter seu trabalho reconhecido e valorizado pelas pessoas. Por quê? Ela começou a valorizar o próprio trabalho. Então, olha como é que as pessoas veem como a gente se vê, né? As pessoas te notam como você se nota. Então, como é que você está se olhando? Como é que você está avaliando o teu processo? Como é que você está se vendendo para as pessoas? Como é que você está reconhecendo o seu trabalho? Você está reconhecendo a importância do teu trabalho? Porque se você não estiver, as pessoas também não vão. Então, é muito importante que você reconheça primeiro, porque a partir do momento que você reconhecer, as pessoas vão começar a notar. É um processo automático isso. E ela pensava, né, quando ela me procurou para o processo, ela queria realmente mudar de trabalho, mudar de empresa. E a gente percebeu juntas que não ia funcionar nada ela mudar de empresa. Você conhece gente que muda de emprego, muda de vida, muda de relacionamento, muda de cidade, mas nada muda, porque por dentro a pessoa não muda, né? Então é muito importante a gente começar a nossa mudança por dentro. A nossa jornada tem que começar aqui, por dentro de nós, né? O que eu sempre digo, se está ruim aqui, vai estar ruim em qualquer lugar. Porque para mudar por fora, é preciso primeiro mudar por dentro. Outra cliente queria terminar um relacionamento porque seu companheiro não a respeitava. Ela tomara conhecimento de inúmeras traições com outras mulheres. Nos atendimentos, identificamos o quão baixa estava sua autoestima. Ela poderia ter terminado o relacionamento e começado um novo, mas nada seria diferente. Qualquer outro homem a trataria da mesma forma. Inconscientemente, em razão de várias situações vividas na infância, ela colecionara situações nas quais não era tratada com respeito por seus pais. Ela acabou achando que era normal ser maltratada. Identificamos essas crenças, eliminamos uma por uma e construímos novas crenças mais apropriadas para a vida dela hoje. Ela acabou por viver com um novo companheiro que a trata muito bem, com todo o respeito que ela merece. E isso aconteceu porque ela conseguiu eliminar as crenças sabotadoras e fortalecer a sua autoestima. Ela entendeu que merecia ser respeitada e não aceitaria viver em um relacionamento que não oferecesse segurança emocional e respeito. Esse caso foi um caso, assim, emocionante. Era uma cliente interessantíssima, bem-sucedida, mas que na vida amorosa sofria demais. Nossa, o namorado dela traía ela absurdamente, descaradamente, publicamente, era vexamoso, sabe? Mas a gente conseguiu ir entendendo através das conexões neurais que aquilo que ela estava passando era como os pais dela tratavam ela com total desrespeito durante toda a vida dela. E ela entendeu que aquilo era normal. Até que ela falou, não é normal ser tratada com desrespeito. É normal você ser tratada com respeito. É normal você ser tratada com carinho, com admiração, com respeito, né? E com isso ela começou a construir novas crenças e largou a mão daquele namorado dela péssimo e acabou conhecendo um outro maravilhoso que trata ela como rainha. Ela vive um relacionamento muito legal hoje, assim, foi um processo bem emocionante com essa cliente. Lembro-me também do caso de uma outra cliente que desejava profundamente viver um relacionamento perfeito, mas ela acreditava veementemente que nenhum homem presta, que todos os homens legais do mundo já estavam casados ou eram gays.
e uma infinidade de crenças limitantes. A mensagem que ela mandava para o inconsciente era que não existia nenhum homem no mundo para ela. Ela percebeu isso e finalmente arrumou um namorado. Foi muito legal essa aqui também. Ela até participou de um projeto que eu tinha no passado que se chamava Projeto Transformação, que eram 28 dias também de atividades. E ela me confessou que, assim, ela falava, não, nenhum homem presta, todos os homens que prestam casados ou são gays, e olha que crença, né? Então, imagina, todos os homens que se aproximavam dela, eu disse para vocês, todas as mensagens que a gente manda para o nosso subconsciente, o subconsciente dá um jeito de fazer com que aquilo se torne real na nossa vida. Então você imagina uma pessoa mandando constantemente a mensagem para o subconsciente dela de que nenhum homem presta, de que todos os homens que prestam são casados ou então são gays. Então quem se aproximava dela? Só homens que não prestavam, ou então homens casados. Gays não se aproximam de mulheres para um relacionamento, né? Então assim, ela não conseguia ter um relacionamento bacana nunca. Nunca, era impressionante. Eram só relacionamentos assim que não funcionavam. E aí a gente começou, ela identificou isso e a gente começou através de declarações, através de construção de novas crenças, que ela precisava entender que sim, que existem homens que prestam, que desejam viver um bom relacionamento. E é muito engraçado porque ela é baladeira, ela é jovem, ela é bacana, assim, alto astral, e ela adora uma farra, adora carnaval, e eu falei para ela, comece a fazer suas declarações. E ela colocou em uma declaração que ela gostaria de conhecer alguém na farra. Assim como ela, alguém que gostasse de ir pra balada como ela, alguém baladeiro como ela. E ela começou a declarar de que a vida dela ia mudar, que ela ia encontrar essa pessoa e que eles iam ser felizes, tudo. E foi interessante, porque ela foi pro carnaval em Salvador e conheceu um homem dos sonhos da vida dela lá. Em razão das declarações, e ele era exatamente tudo que ela pediu. Ele era um homem que gostava de viajar, que gostava de farra, que gostava de balada. Ele era exatamente do jeitinho que ela pediu. E passado um tempo, ela me confessou, Andréia, agora eu quero mudar novamente as minhas crenças. Eu não quero um homem de balada. Eu não quero um homem que goste de farra. Porque a gente vai pra farra e ele me larga e vai pra farra e me deixa sozinha na farra porque ele é baladeiro, ele gosta da farra. Eu quero criar um novo homem. Eu falei, então vamos começar umas novas declarações. Então, assim, é muito importante com o que a gente deseja, né? Então eu falo, o que você deseja? É muito importante você pensar o que você deseja. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Que de repente, quando você conseguir isso, talvez você pense melhor e fale, não, não é isso que eu quero. Então, interessante isso, né? Pense o que você realmente quer para sua vida. Porque você pode conseguir.